Quem é a Sabrina? Por que essa maluca acha que pode me dar conselhos sobre a Disney? Da onde surgiu a Roteiros Disney? Você quer saber isso e um pouquinho mais sobre mim? Então fica aqui comigo para descobrir. Oi, minha gente, eu sou a Sabrina e esse é o canal da Roteiros Disney. Se você não conhece, a Roteiros Disney é uma agência de viagens especializada em Disney e nós temos um canal no Instagram onde a gente compartilha bastante informação e conhecimentos sobre a Disney também. Então segue a gente lá para ficar por dentro de tudo. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Esse vídeo de hoje é para contar um pouquinho para vocês sobre mim e da onde que surgiu a Roteiros Disney, por que eu decidi começar uma agência de viagens e como tudo começou. Meu nome é Sabrina, eu tenho 36 anos, estou com o Cleiton, meu marido, há 18 anos. Nós temos 2 filhos, a Brenda, de 16 anos, e o Bernardo, de quase 3 anos, que é autista. Eu sou natural de Blumenau, a terra da Oktoberfest, sou nascida e vivida aqui, nunca morei em outro lugar. Embora eu seja uma apaixonada pela Disney, tenha ido algumas vezes para lá, eu não sou aquela pessoa que vai para Disney desde criança, essa não foi a minha realidade. A minha vida nem sempre foi muito fácil, né? Não vou dizer que eu passei fome, porque também não é verdade. Meus pais evoluíram muito, batalharam muito, estudaram depois de velhos. Meu pai, inclusive, se formou na faculdade depois dos 40 anos, no meio de uma batalha contra o câncer. A minha mãe se formou na faculdade depois dos 50 anos. Então, eles sempre batalharam e cresceram muito na vida. E isso foi uma inspiração, tanto para mim quanto para meus irmãos. Como eu sou sagitariana, eu sempre sonhei em viajar, né? Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos signos. E Sagitário gosta de viajar. Então eu sempre tive isso dentro de mim. A viagem, conhecer o mundo, eu sempre tive essa vontade. E por incrível que pareça, a Disney nunca foi um sonho. A minha prima e eu, Darlene, sonhávamos em comprar um apartamento em Nova York. Os nossos planos, quando a gente tinha 9, 10 anos, era juntar dinheiro para comprar um apartamento lá. Mal sabia a gente que é muito dinheiro para comprar um apartamento em Nova York, mas tudo bem. Aos 9 anos eu tive um dos maiores baques da minha vida. Minha mãe sofreu um acidente de moto bem grave, ficou na UTI entre a vida e a morte e isso mudou um pouco a minha percepção de vida, que achava que tudo era colorido e cor-de-rosa. Mas graças a Deus a gente enfrentou isso e saímos mais forte. Claro que com o emocional um pouco abalado, mas mais fortes do que entramos. Então, com esse sonho de viajar e conhecer o mundo, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo o quanto essa realidade era distante da minha. Eu confesso que eu esqueci essa história de viagem por muito tempo, era algo impossível para mim, não era algo que eu pudesse imaginar, era realmente muito distante da minha realidade, então eu deixei os meus sonhos de lado e fui viver minha vida. Até que surgiu uma oportunidade maravilhosa, a empresa onde eu trabalhava proporcionava aos seus funcionários que fosse estudar fora do país com uma ajuda. E isso acendeu uma luz. Naquele momento eu percebi que poderia ser a minha chance de conhecer algum lugar do mundo. E o lugar escolhido não foi a Disney, foi Nova York. Então eu fiz o meu intercâmbio, conheci essa cidade maravilhosa, fui sozinha, com a cara e com a coragem. Eu falava inglês, eu estudei inglês por muito tempo, então o idioma não foi um problema para mim, mas eu nunca tinha saído de Blumenau sozinha. Não, foi uma experiência bem marcante na minha vida, eu percebi que eu conseguia me virar, foi realmente uma experiência que mudou a minha vida. E claro, quando você conhece pessoalmente um país, um lugar tão diferente do nosso, aquilo te abre um horizonte espetacular. Eu voltei para cá pensando assim, não foi real o que eu vivi, não foi real, de tão intenso que foi. E no ano seguinte eu convenci meu marido a utilizar esse mesmo benefício. Sim, nós trabalhávamos na mesma empresa. Eu convenci a usar esse benefício para ele fazer o intercâmbio, só que com uma diferença, eu me enfiei na viagem dele. E aí levei nossa filha também, a Brenda, que já era nascida. Nessa época ela tinha 7 ou 8 anos. Se você quiser conhecer e ver como foi um pouquinho mais dessa nossa primeira viagem para Orlando, eu vou deixar meu blog aqui embaixo, onde eu tenho um relato das viagens, dessa viagem,
bem explicadinho e foi bem emocionante e foi o que mudou e fez a gente se apaixonar por Orlando, tanto eu, quanto minha sogra, quanto minha prima e o marido dela. Essa nossa primeira viagem foi bem curtinha, 7 ou 8 dias apenas, e foi nesse momento que a gente percebeu que 30 dias em Orlando seria pouco. Então, sempre que possível, a gente se planejou para voltar e sempre com mais tempo. Na próxima a gente foi com 15, na outra quase 30 dias de viagem. Sempre que foi possível, a gente voltou para Orlando para apreciar e ficar um pouquinho mais no lugar que a gente ama tanto. E sempre que alguém da família ia viajar, eu sempre ajudava com todo o planejamento da viagem, porque eu praticamente fiz uma faculdade de Orlando para essa nossa primeira viagem e por isso que eu já viajei frustrada, porque eu sabia que não seria suficiente para fazer tudo que eu gostaria. E no meio de tudo isso, como que surgiu a Roteiros Disney, né? Foi por incentivo dessa minha prima, a Renata, que foi na primeira viagem comigo especialmente, que sempre me incentivou a trabalhar com isso, fazendo roteiros, e foi o que eu comecei fazendo primeiro. E em consequência disso, a Roteiros Disney, agência de viagens, surgiu. E ela surgiu porque quando eu engravidei do Bernardo, depois de 7 anos tentando engravidar, eu entendi que não tinha mais como voltar à vida como era antes, que não tinha mais como trabalhar em uma empresa com horário de chegada e de saída como antes, que eu precisava ficar com ele nesses primeiros momentos da vida dele. Meu marido acreditou em mim, abraçou a minha causa, mesmo com muitas pessoas da família não acreditando. A Roteiros Disney, graças a Deus, foi um sucesso. Atendemos várias famílias, ajudamos várias pessoas a realizar o sonho de conhecer a Disney, ajudando com tudo, desde viagem, passagem, planejamento, roteiro personalizado, consultoria e tudo mais. Quando eu decidi fazer esse vídeo, escrevê-lo primeiro, né, que eu fiz um roteiro, eu decidi também por mim. Porque esse momento que a Roteiros Disney está passando é um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional, com tudo que tem acontecido com o coronavírus. E eu queria voltar, né, na minha história e lembrar por que eu decidi trabalhar com isso e por que eu amo tanto trabalhar com isso. E foi realmente pensando em aliar a minha vida de maternidade nova com o Bernardo e tudo que o caso dele, né, trouxe, as diferenças que eu teria na vida por conta dele trouxeram, com algo que eu amo fazer, que é ajudar as pessoas a viajar para ir para a Disney, que já era algo que eu fazia gratuitamente para as famílias, para os familiares e para os nossos amigos. Então eu queria agradecer todos vocês que acreditaram no meu trabalho, que fizeram parte dessa história da Roteiros Disney. Foi graças a vocês que ela existe e que eu estou aqui até agora. E pretendo não desistir. Eu espero que tudo isso passe logo, que a vida volte ao normal. Não só pela minha empresa, pelas viagens, mas por toda a situação, né? Eu acho que não preciso explicar. A gente sabe o sentimento de todo mundo. Cada pequena coisa que volta ao normal é um sentimento assim, ufa, as coisas estão andando para frente. Então, muito obrigada a todos vocês. E no próximo vídeo nós vamos voltar a falar sobre planejamento de viagem, falando um pouquinho sobre visto e as dicas primeiro para se tirar o visto e depois um vídeo mais detalhado sobre como preencher o seu formulário do visto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por acompanhar e até mais. Tchau!